tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein? Promete uma tarde maravilhosa. Maravilhosa, igual a Gisele, né? A Gi, poderosa, começou o programa ali, finalizou o programa com grande estilo. Tá parecendo uma zebra. Ô, mulher poderosa, hein? Aquela ali é bonita de qualquer jeito. E pra você que tem em casa, olha os convidados de hoje, hein? Olha só, doutora Elisângela Paron, odontologia, tá? Odontologista pós-graduada em saúde integrativa. Nós vamos falar sobre autismo. Então, você mamãe, você papai, alguém que tem alguma dúvida, queira entender, esclarecer, 25786000 já tá liberado. O telefone fica liberado, pode ligar, esclarecer qualquer dúvida, tá? Um desfile lindo! Presta atenção, gente! Meia de seda aqui no programa com a Carla Mariana, minha amiga, diretora comercial, trazendo modelos lindas com desfile de pijaminha, super esse climinha frio que tá São Paulo, tá? Luciana Odoni Correia, numeróloga. Vamos entender um pouquinho de numerologia? Programa começando, 25786000 já está liberado. Então só vem que o programa é feito para vocês. Tudo bom, amada? Tudo bom, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Chiquérrima, linda nesse vestido poderoso aí. Odontologia pós-graduada na saúde integrativa, o autismo. Como que abrange a área? Como que é o tratamento? É um tratamento diferenciado? Dentro da saúde integrativa, Sim. minha formação, eu sou cirurgia dentista, e dentro da saúde integrativa, a gente olha o ser humano como um todo, né? Corpo, alma e mente. Então, quando você recebe um paciente, você tem que fazer diferentes facetas de diagnóstico para chegar em uma única linha, porque você não pode diretamente dar alguma situação, algum diagnóstico. Então, você tem que saber o comportamento dessa criança, você tem que saber a alimentação dessa criança, estilo de vida, hábitos, ambiente que ela vive. Então, a saúde integrativa, ela não olha unicamente para a doença. É o todo. É o todo mesmo. Né? Isso é bom, né? Sim, porque... Hoje mudou, porque antigamente a gente tinha aquele médico da família, né? Que cuidava, cuidava de todos da família, né? Era um olhar diferente pra gente. E com o passar dos anos, a gente perdeu este médico da família, né? Ainda tem, algumas famílias a gente tem. Mas assim, o médico para isso, o médico para aquilo, e você entra correndo, passa por um atendimento, mas faltou... né? Faltava pra gente aquele acompanhamento, aquele carinho, o saber tudo que está acontecendo. Isso, eu acho que esse aconchego, né? Esse acalento que você traz para o paciente. Porque quando você divide por especialidades, não é que não seja positivo, mas muitas vezes você fica mais frio. Isso, você fica muito especialista de um tudo, às vezes no meio de um nada, né? Você só olha para aquilo que está acontecendo, né? E no autismo, gata? Ó, você é uma cirurgiã dentista, graduada em saúde, e como que é a sua especialidade no autismo? No autismo, na verdade, você tem que trabalhar o comportamento dessas pessoas. Eu não fecho o diagnóstico para autismo. Sim, eu sei. Você acompanha depois. Isso. Eu acompanho e, às vezes, mesmo no atendimento, a gente consegue perceber alguns espectros na criança, né? Tem alguns sinais e sintomas que a gente consegue perceber. Você, com o trocar de olhos, para eles é muito difícil, né? A parte de tatear alguma coisa, as texturas é muito difícil. Você pode olhar para a criança e, às vezes, ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, de brincar com aquelas outras crianças. Você percebe também que no relacionamento social ela não consegue obedecer exatamente aqueles padrões de regras, né? Você percebe que ela ou é muito irritada ou ela é muito calma. Quietinha, né? É muito extremo. Ou é um extremo ou é outro extremo. Então, quando ela está no consultório, a gente às vezes consegue... E qual é uma mágica, né, gente? Que eles fazem um trabalho tão cuidadoso para receber essa criança, né? Sim, sim. Você tem que ter um acolhimento, né? Para ter um entretenimento para atrair, né? Para conseguir acalmar. Isso, e esse de acalmar muitas vezes está não relacionado diretamente à ação, né? Está relacionado a uma causa, né? Que a gente às vezes não olha isso. Então, a ideia de trazer, né? Como foi o mês do autismo o mês passado, é isso, trazer as causas que podem piorar esses estados, né? Que podem agravar isso um pouco mais. Pode agravar? Por exemplo, a gente fala muito, né, que tem aí, e a gente fala da alimentação. Então, existe uma... Sério? Dentro da alimentação também pode? Sim, dentro da alimentação. Olha. Porque na alimentação você tem uma reação alérgica, muitas vezes tardia. Por que isso tem aumentado no país? Isso tem aumentado por conta disso que a gente está vendo. Os embutidos, enlatados? Os produtos alimentícios. Porque quando um produto ele vai para a prateleira, ele precisa de ter um conservante, um estabilizante, e um corante e um neutralizante. Um emulsificante, às vezes. É muita coisa que o nosso corpo não estava acostumado. Coisa artificial, né? Isso. Se você pegar um milho, estou vendo ali na televisão, um milho vai levar o quê?
4 dias para ele estragar? Na latinha ele fica quanto tempo? 1 ano? Sem falar que ele está num recipiente de alumínio. Então, esses produtos... Por que libera o alumínio, hein? Será, hein? O alumínio, ele é bloqueador endócrino para várias doenças, demência, como Alzheimer, TDAH, gente, então, autismo. Vamos falar, a nossa saúde, a tendência é ser um caos no futuro, se não mudar isso, né? Isso, Nani, a ideia é essa, de trazer para alertar, porque quando a gente fala, parece que o estilo de vida, é muito difícil, não, né? O estilo de vida é tudo. Não, você consegue adaptar. Então, por exemplo, a gente estava falando dos alimentos, né? Os alimentos, eles vão causar essa reação tardia. E essa reação tardia não é que você comeu agora, nesse minuto, e aconteceu. É com o decorrer do tempo. Né? É com o decorrer do tempo e na insistência. Quando a gente olha ali e a gente fala da reação tardia, por exemplo, a gente não vai falar só de alimentos pró-inflamatórios, que são trigo, leite, açúcar e transgênico. Os inimigos são brancos também, né? Tem uma regra, né? Sim. Sal, farinha e açúcar. Isso, os refinados em geral. A gente já sabe que esses são pró-inflamatórios. Só que, indiferente de ser um autista ou ser uma outra criança com outro espectro ou não ter nenhum espectro, a pessoa pode ter uma reação ao alimento. Quais tipos de reação, por exemplo, que a gente consegue relacionar? Vamos supor, vamos pensar num ovo. Né, que é um alimento proteico que... Eu acho que tem perguntas, eu vou liberar o telefone. Tem, eu estou ouvindo bastante a voz do Mavi, ele está tentando fazer alguma pergunta. Então, vou liberar o telefone, 2578-6000, está liberado, Mavi. Quer fazer uma pergunta? Pode participar, 2578-6000. Diga, maravilha. Então, por exemplo, a gente vai pensar em um ovo, que é um alimento que para a maioria das pessoas é um bom alimento. Alguns são alérgicos, mas para a maioria. Você não sabe se seu filho, sua criança... indiferente do espectro, seja alérgico a ele. Então, você vai lá fazer uma mastigação. Eu, como cirurgião dentista, vou inspecionar essa mastigação, vou conversar com esse pai, com essa mãe, vou ver como está essa mastigação em casa. Ele colocou esse ovo para dentro, ele passa dentro do esôfago para chegar no estômago. Então, dentro da boca, tem um caninho, um tubinho que vai chegar lá no seu estômago. A mastigação já começa o processo de digestão, diminuir em pequenos pedaços. Quando chega no estômago, você precisa ter uma condição de ácido ali. Se você não tiver essa condição ácida, você não tem exatamente a digestão desse alimento. Muitas vezes ele vai chegar o quê? Ele vai chegar dentro do seu intestino, que é o próximo passo, depois do estômago, em pedaços grandes. Geralmente a pessoa tem uma permeabilidade, é uma parede do intestino muito furadinha, muito permeável, como se fosse esse sofazinho, assim, vários furinhos. Esse alimento passa, essa macromolécula, que era para ser pequenininha, cai na corrente sanguínea e ativa seu sistema de defesa. Então, aquele alimento aquele alimento que era para ser ótimo, ele é um alimento que é prejudicial, alérgico. Por quê? A criança vai ter o quê? Uma irritação. E nesse esôfago vai subir um gás e aquela parede vai começar a queimar. Então, muitas vezes... Gastrite, essas coisas? Sim, esofagite é muito comum nos autistas. A criança sofre com isso, hein? Sim, e muitas vezes você vê a criança irritada e qual é a causa? O alimento. Então, eu acho que é muito legal trazer para cá que esses pais observem o alimento que é dado. Se essa criança teve uma noite mal dormida, olha o alimento. Se essa criança teve uma dor de cabeça, olha o alimento. Quais os alimentos que prejudicam assim, mais para dor de cabeça? Os pró-inflamatórios, que a gente sabe que são os brancos aí que você falou, as farinhas, o trigo, os transgênicos, esses já são diretamente pró-inflamatórios. Mas vai depender da composição de cada um. Então, você pode ter nozes, você pode ter peixe, você pode ter leite. Depende do paciente, não tem uma tabela. Por isso que é muito legal você ensinar o pai e a mãe a observar. Qual é o alimento que deu aquela reação? Teve uma dor de cabeça, então você vai imaginar que é uma criança agressiva, mas ela não é agressiva. Como ela não fala, ela não verbaliza, ela não interage, ela bate a cabeça na parede porque ela está com dor. E você vai lá e dá o quê? Um remédio para dor. Em vez de você atuar naquela causa. Descobrir a causa, né? Porque senão a dor vai voltar novamente, Sim, né? E aí de novo vai medicar para dor. E lá no seu trabalho, como que é o atendimento com essas crianças? O atendimento, ele não difere muito do normal, porque a gente... Porque eles, às vezes, têm alguns casos, né, alguns graus que eles não gostam Sim, muito, que não né? conectam muito. Aí a gente tem, na verdade, um pediatra especializado para fazer esse tipo de atendimento. Porque, na maioria das vezes, você consegue atenção, você consegue interagir com eles. Qualquer pessoa, tanto eles... Todo mundo tem medo de dentista, né? É isso que eu ia dizer. Qualquer um... Tem medo, por isso eu tô pensando, tadinho. A maioria tem medo de dentista. Então, é só você mostrar que ali é um ambiente seguro.
porque é estranho. Então, quando você chega num lugar estranho, o que eu faço? Sim, fica insegura. Fica inseguro, entendeu? Então, a gente tem todo um acolhimento, acolhe os pais de uma forma bem lúdica, deixa a criança brincar. Não tem que senta, fica amarrado. Não, não. Deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer naturalmente aí. E a importância da mastigação? Sim. A gente ensinar desde cedo como que é o certo. Porque a gente sabe que a maioria, quase todo mundo, quase todos nós, mastigamos errado. A gente mastiga muito pouco, teria que mastigar muito mais, né? Sim, a gente mastiga em número de vezes, uma quantidade muito menor, e a gente muitas vezes tem uma maloclusão. O que é maloclusão? As partes da boca, os dentes não se encaixam. Sim, mordida torta. Isso, eu digo que é como se fosse uma caixa de sapato, a tampa e a caixa. A tampa tem que tampar a caixa, se não estiver tampando, está errado. Tem oclusão, tem que ter perfeito, né? Tem que estar talvez não perfeita, mas o mais próximo de conseguir macerar aquele alimento. Uma mordida certa, né? Isso, exatamente isso. E a gente tem artifícios para isso, né? Existem os aparelhos ortopédicos, os ortodônticos, que podem ajudar, sim, nisso. Mas de uma forma bem lúdica, muito tranquila, com os pais interagindo e permitindo que aquilo aconteça. Existem vários graus também. Mas mesmo sendo cirurgiã dentista, é fundamental fazer o diagnóstico das alergias alimentares. Isso ajuda muito no tratamento. Quais os maiores casos que você tem de pacientes lá? Eu não tenho graus muito extremos, assim, de paciente extremamente agressivo, de paciente medicado. Acontece muito de chegar o paciente e a mãe já começar a perceber sinais e sintomas. E aí a gente olha para a criança, a gente, óbvio que não fecha diagnóstico, mas você orienta. Mas eu oriento e indica alguém também, né? Isso. Vamos procurar um profissional, da área da saúde, vamos ver o que ele vai interagir. Aí a gente pode entrar com um nutricionista funcional, com um dentista, com um médico, com um neurologista, porque também, às vezes, faz o diagnóstico e faz o quê, Nani? Coloca para fazer já vamos para as terapias. Só que, às vezes... Eles tentam resolver muito rápido, né? Isso. Às vezes a criança está estressada com dor. Imagine você com dor de cabeça apresentando o programa. Não, eu já saí daqui para pronto-socorro. A gente fica extremamente mal-humorado, desconcentrado, desconcertado, tudo. Isso que a gente tem um discernimento para alinhar. De saber o que está acontecendo. A criança não. Então ela vai ficar irritada, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela não vai conectar, ela vai morder o pé do sofá, literalmente. Por quê? Porque ela está com dor, só que ela não verbaliza, porque o atraso na fala é um dos sinais que a gente percebe. Quanto tempo você assim, consegue identificar? Olha, geralmente a criança começa a balbuciar alguma coisa, a falar alguma coisa ali por volta de 1 ano. Eu andei e falei com 9 meses. Você acredita? Rapidinha, né? Nossa Senhora. Minha mãe falou que eu já até perguntei ao médico se era verdade, mas depois eu vi uma pesquisa que poderia ser. Eu não tenho muito senso de direção. Você vai. Sabe? Não, assim, às vezes eu demoro lá, sei lá, 4, 5 vezes naquele endereço lá para eu aprender. Assim, em outra cidade, em outros lugares, sabe? Sim, não sou boa da direção, não de dirigir, mas da direção, o rumo. Sim, do norte. Do norte. Aí eu perguntei, gente, mas por que isso? Aí minha mãe falou assim, olha, antes, né, muitos anos que ela é falecida, você andou e falou muito novinha, era muito pequenininha, e ela teve pré-eclâmpsia quando eu nasci. Então, eu nasci que eu cabia numa caixa de sapato. Mas com 9 meses, um tiquinho, assim, já andava e falava. Sim. E eu andei sem engatinhar. Aí um médico um dia falou para mim assim, Nani, eu acho que você pode ter esse meio complicado para você aí, porque o engatinhar faz parte da criança, do direcionamento. Ela engatinha, ela vai para cá, ela percebe que não, ela engatinha para lá. É o rumo, é o senso de direção. Entendi. Sim, é uma construção, né? É uma construção de passar. Eu não. Já fiquei de pé e andei. Foi 9 meses. Entre aspas, pulei uma fase que hoje está me fazendo falta. Pena que não dá para voltar. Não dá, não. Vou engatinhar agora. Nessa situação, quando você fala, né? Quanto tempo? Não existe um tempo. Porque... Não, mas assim, é normal, por exemplo, as crianças começam a buscar alguma coisa com 9 meses, 10 meses, 1 aninho. Mas vamos imaginar uma criança que está com 4 anos que ainda não consegue fazer uma construção de frase. Ela precisa de fechar um diagnóstico, aí procurar as causas, tá? A causa, a gente sabe que é genética, ponto, tem causa genética. Mas o cuidado que a gente tem que ter, quem cuida dessa criança nesse entorno, é para não exacerbar essas causas genéticas. Por quê? Às vezes você vê a criança com 4, 5 anos ainda não conseguiu sair de uma fralda. Porque também... Por quê? Também é porque fica muito mimado, é a praticidade. Às vezes é prático. Ou não, Às vezes é prático para o pai e para a mãe, mas existe também... Alguns problemas também. Existe. Na alimentação, Nani,
Existe um efeito rebote que quando a criança tem uma intolerância a algum alimento, tem uma alergia a algum alimento, sem que os pais percebam, a criança aumenta a quantidade de xixi que ela faz à noite. Então, como é que você vai querer tirar uma fralda de uma criança que acorda 3, 4 vezes na noite molhada? É difícil para a criança. Aí ela vai acordar gritando, chorando, irritada, chorando. Então, olha o equilíbrio emocional nessa casa, como já totalmente desmoronado. Aí como é que você vai amanhecer o dia? E tudo por causa do alimento. Tudo por causa do alimento. A modificação do alimento, ela foi necessária porque precisava aumentar a produção, tinha uma certa escassez, mas você muda a condição genética natural do alimento. O segredo, então, seríamos voltarmos a termos uma alimentação mais caseira, sim, menos embutidos e menos embutido, né? Os embutidos, mais crus, né? Os embutidos, eles estão, segundo a Organização Mundial de Saúde, na mesma classificação de carcinogênicos do que o tabaco. Nossa, é porque eu não sou dos embutidos, eu sou mineira, nasci numa fazenda, minha filha. Então eu gosto de salada, gosto de legume, eu gosto de arroz e feijão todo dia. Aquela comidinha feita em casa. Em casa. Então, isso. E aí quando eu vejo assim, é muito embutido, é muita coisa, gente. Muito artificial esse monte de lanche. Falam o quê? Não tenho tempo de fazer. Então põe um suquinho. Aquele suquinho, ele tem em média 5% de suco. O resto é estabilizante, corante, neutralizante. Tá numa caixa de alumínio. Não é fruta. Aquele é um produto alimentício. Cheio de açúcar. Geralmente tem o quê? 1/3 de açúcar ali. É igual refrigerante, né? Uma latinha tem 8 colheres de açúcar, né? Sim. É muita coisa. E se a pessoa falar, vamos usar o com aspartame, a gente sabe a deficiência que isso traz, os problemas neurológicos que isso traz com o acúmulo, né? Meu bem, até que idade, hein, que prejudica muito, hein, a fase infantil. A fase infantil deveria ser muito mais saudável, né? Sim, porque ele tá na fase... Essas papinhas também, que compra essas papinhas tudo pronta, gente, por praticidade. Eu sou a favor de fazer em casa. Eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 27, a primeira. Tá com 26, a outra tem 12, então... Mas assim, lá em casa, a babá fazia, a enfermeira fazia tudo prontinho, isso. Tudo cozinhando junto, um com um. Caldinho da carne aqui, misturava... Caldinho do feijão. O feijão, comia tudo. Lá em casa até hoje, a gente tenta fazer o mais possível. A comidinha caseira é boa, né? É boa. E se não der, leva a sua marmita, não tem nem problema. Põe num potinho de vidro e leva a sua marmita, tá ótimo. Você se livra um pouco, por quê? O nosso ar está contaminado. Tudo está contaminado. A nossa água está contaminada, o nosso solo está contaminado, nossas verduras estão contaminadas, nossos legumes estão contaminados, nossas frutas que a gente gosta, acha que precisa da fibra, mas a maioria também está com agrotóxico na casca, então você tem que tirar a casca. Sim. Nós estamos vivendo uma era difícil. Sim, e o índice de autismo aumenta cada vez mais. Tem interferência? Tem. Condiz mesmo com o que está acontecendo com o planeta? Sim, essas neurotoxinas, todos esses elementos organometálicos, tudo funcionam como um bloqueador endócrino. Quando você bloqueia a recepção daquela célula, não vai fazer a corrente normal, ela vai ter que desviar e vai fazer diferente. Então, essa falta de percepção tem feito tantos distúrbios, tantos TDAH, tantas demências. Veja que há 40, 50 anos atrás a gente não tinha Alzheimer, Parkinson, demência. Vivia muito... Por exemplo, eu lá em Minas, né, eu perdi uma tia há pouco tempo, ano passado. Ela morreu com 113 anos. 113? E ela varria a casa dela, ficava na varanda sozinha, né, porque em Minas tem isso, né? Ficava vendo o povo passando na rua. Ela cuidava da casa dela. Mas provavelmente ela fazia lá em Minas a gente come tudo com banha de porco. Sim. Não tem essas coisas, né? Porque fala assim... Antes vinha os mitos também, né? Nossa, banha de porco faz mal para a saúde. Nós lá em Minas Gerais, todo alimento é feito com banha. E geralmente qual o porco que é? Aquele que foi criado ali pertinho de você, não é um porco de granja. Não. É um porco que você sabe que ele comeu. Quintal. Lógico, ele tem uma alimentação saudável. Que vem da sua comida mesmo. Que vem da sua comida, que muitas vezes o porquinho comia o quê? O restinho da sua comida, não era isso que funcionava? Né? Diferente de se você for para um porco de granja, ele vai se alimentar com o quê? Com transgênico. Para quê? Para crescer mais rápido. Maravilhosa, adorei você. Que bom. Volte 1000 vezes, se não puder 999, tá bom, tá? Tá ótimo. Redes sociais, como nós encontramos? Doutora Elisângela Parron, tô no Instagram, e o telefone da clínica é 11 947 44 2011.
Qual o nome da clínica? Elisângela Parron. Onde fica? Em São Bernardo. Em São Bernardo? Sim, e tem um consultório pequeno aqui no Brooklyn também que dá para fazer atendimento. Atende aqui e lá, em São E Bernardo. online, né? Porque com a pandemia facilitou Tudo a nossa tá online, vida, né? Online ajuda bastante também. Obrigada, viu, Amada? Imagina, foi um prazer, viu? Muito Nós vamos obrigada. para um rápido intervalo comercial, vou voltar com um desfile belíssimo para vocês, viu? Pijamas, camisolas, tá? A Carla da Meia de Seda é um sucesso, gente. Um minutinho só, não sai daí.